Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, até boa madrugada para quem assistir este vídeo em diferentes horários. Eu sou o professor Davi, estou com vocês para mais uma aula de treinamento para a prova de Conselheiro Tutelar 2023. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Olha só, quem está chegando aí já vai colocando aí nos comentários a tua cidade, de onde você nos assiste, para qual município você fará a prova. Nós estamos iniciando essa jornada de estudo rumo à prova, que vai qualificar os candidatos em aptos ou não aptos para participarem da eleição, votação para conselheiro tutelar. De 4 em 4 anos acontece a votação para conselheiro tutelar e desde as últimas eleições tem se adotado que antes de fazer a candidatura, de ter a votação em que os candidatos são eleitos, tenha-se uma prova em que eles farão a prova e, se aprovados, poderão participar do processo de votação. Então, nos municípios, em sua totalidade, tem-se adotado a prova e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Bíblia do Conselheiro Tutelar, tem sido o assunto da prova. Existem municípios que colocaram, inclusive, mais conteúdos. Contudo, no nosso caso, a gente está trabalhando o ECA porque é um documento geral que vai ajudar você. E quem está aqui hoje, por exemplo, ainda está em dúvida, está curioso, querendo saber, vamos adiante, porque se você está aqui, porque de alguma forma você tem algum interesse, e eu espero muito que a gente possa te ajudar nessa caminhada. Vamos fazer o seguinte, se você quiser acompanhar com o material em mãos, você pode baixar na descrição do vídeo o material em PDF para a gente acompanhar, ou você pode acompanhar na tela comigo também, que não tem nenhum problema. E se você tem algum colega que vai fazer a prova, manda esse vídeo para ele, para ajudar, para ele participar com a gente também, beleza? Vem comigo aqui pro cantinho da tela para a gente iniciar o nosso estudo, a nossa preparação, porque hoje tem muita coisa bacana. Nós vamos agora para o nosso treinamento 2, a nossa segunda aula. Já tivemos um primeiro vídeo e tudo que a gente trabalhará serão questões das provas de 2019 para conselheiro tutelar, beleza? Então a gente vai trabalhando, visitando o estatuto e comentando um pouco. Vamos lá para a nossa primeira questão. Vou até cortar aqui embaixo para vocês não responderem ainda. A primeira questão fala sobre profissionalização e sempre que eu estiver falando, explicando, não olha para o texto, olha para o professor. No capítulo sobre o direito à profissionalização e à proteção no trabalho, inserido no ECA, é afirmado que ao adolescente aprendiz maior de 14 anos é assegurado. Então, o que é assegurado ao menor aprendiz, o aluno que é aprendiz, que tenha mais de 14 anos. Então lá fala um pouco sobre isso, o que é assegurado a ele, nós vamos responder sobre isso. Mas eu quero falar sobre adolescente aprendiz. Observação muito importante para vocês. O que acontece? Nós temos uma incoerência entre Estatuto da Criança e do Adolescente e Constituição. É uma incoerência que não foi corrigida, mas eu tenho que te falar porque quando você for conselheiro tutelar na prática, você tem que fazer o que é correto. Então vejam só, hoje, professor Davi, a partir de que idade pode trabalhar com carteira assinada? 16 anos, ok? 16 anos pode trabalhar com carteira assinada. Antes de 16 pode trabalhar? Pode, na condição de menor aprendiz, que é a partir de 14 anos. Então, 14, 15 anos pode trabalhar como menor aprendiz, 16, 17 pode trabalhar com carteira assinada, beleza? Só que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz um texto que nos dá uma interpretação errada hoje da real idade. E, na verdade, é isso que vocês têm que seguir na prova de vocês, se for somente sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá. O que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala acerca do trabalho? Vai ficar pequenininha a letra aí, pessoal, mas dá para vocês ouvirem. Olha, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Então, o que isso quer dizer? É proibido qualquer trabalho a menores de 14, salvo, exceto em condições de aprendiz, que pode ser menos de 14. Mas isso está errado, na verdade está ultrapassado. Por quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA ou ECRIAD, tá? Só lembrando, pessoal, um parênteses aí, que pode falar ECA, ECA, Estatuto, Criança, Adolescente, ou ECRIAD, Estatuto, CRI-AD, Adolescente, ok? Porque, por entender que o ECA pode ser uma palavra com sentido pejorativo, tem se adotado o ECRIAD, mas qualquer um dos dois está valendo. Então, vamos lá. É proibido o trabalho. Então, lá o ECA, que é de 1990, beleza? Contudo, em 1998,
a Constituição foi mudada. Até 1998, a Constituição falava a mesma coisa. Proibido qualquer trabalho a menores de 14. Quando que a Constituição foi publicada? A Constituição foi publicada em 1988. Olha, Constituição Federal. E o ECA, 1990. Ou seja, 2 anos separam os dois. Então, o que falava a Constituição de 1988? 14 anos. O que o ECA veio falando? 14 anos, ok? Certinho, 14 anos. Porém, lá em 1998, 10 anos depois da Constituição ser publicada, foi mudado o texto. E o texto veio falando que é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos, exceto, salvo, os casos de menor aprendiz a partir de 14. Então, vejam só. O ECA está falando que é proibido a menores de 14, salvo aprendiz, dando a entender que pode sim ter trabalho a partir de 14, tudo certinho, carteira assinada, e nas condições de menor aprendiz com menos de 14. Então vamos lá para a Constituição, agora estou no texto da Constituição, ok? A Constituição fala o seguinte: proibição de qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz, tá vendo? Qualquer trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. Esse foi o texto publicado em 1988 com a Constituição. 10 anos depois, em 1998, a Constituição foi alterada e esse texto mudou. Ficou o seguinte: proibição de trabalho, de qualquer trabalho a menores de 16 anos. Não é mais 14, é 16. Salvo na condição de aprendiz a partir de 14, ou seja, em 98 esclareceu, mudou para 16 a partir de 98. É proibido trabalhos a menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz com 14 anos. Ficou entendido. Porém, o ECA continuou com esse texto, proibido a menores de 14. Então, o que está correto? O que é correto? Proibido trabalhos a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz com 14 e 15 anos, beleza? Mas professor, que bagunça, o que eu vou fazer? O que você vai fazer? É o seguinte: se a prova perguntar, de acordo com o artigo 60 do ECA, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos, ok? Porém, se durante uma questão como a que nós estamos falando hoje, a questão que nós estamos falando agora, ela considera, é afirmado que o adolescente aprendiz maior de 14 anos, ou seja, essa questão é de alguém que já sabe o que eu estou falando, já entendeu, e está falando que o menor aprendiz é maior de 14, entendeu? Aí o que você vai fazer? Você vai, se perguntar de algo que dê a entender que é 16, você pode marcar o 16, que é correto. Mas perguntar, complete, o ECA fala que é proibido trabalho a menores de 14 anos. O ECA fala assim, embora a realidade seja 16. Eu estou explicando isso porque quando você for conselheiro, você vai ter que saber. Mas, o que torna esse texto aqui, é um texto que não esteja totalmente errado. Na frente está escrito assim, vide Constituição Federal, ou seja, é de acordo com a Constituição. E lá na Constituição mudou e hoje é 16 anos, ok? Se perguntar a prática, é 16 anos. Mas se perguntar o pé da letra, o texto do ECA, ainda está 14, porque precisa alterar. Se você não entendeu, esquece. E quem entendeu, coloca aí, professor, eu entendi essa incoerência, eu estou explicando que vocês têm que saber tudo, tá? No capítulo sobre o direito à profissionalização e à proteção do trabalho, é afirmado que o adolescente aprendiz maior de 14 anos é assegurado. O que é assegurado a ele? É assegurado a ele uma bolsa de auxílio aprendizagem permanente? Sempre? Então, para sempre ele vai ter isso? Não sei. Trabalho protegido para quem não tem deficiência? Não, quem não tem deficiência não tem que ter trabalho protegido. Seria o caso de pessoas com deficiência. Salário condizente com a carga horária de 8 horas? O aprendiz, às vezes, não tem jornada de 8 horas. Então, os direitos trabalhistas e previdenciários, a menor aprendiz tem direito previdenciário. Vamos ver o que o texto fala. Artigo 64 do ECA. Ao adolescente até 14 anos é assegurado bolsa aprendizagem, ou seja, até 14 anos.
Ao adolescente aprendiz maior de 14 são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Olha, o adolescente maior que 14 é assegurado direito trabalhista. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado trabalho protegido. Então, o trabalho protegido é para adolescente com deficiência. O adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, de escola, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho noturno entre 22 horas e 5 horas do dia seguinte, perigoso ou insalubre ou penoso, realizado em locais prejudiciais à sua formação e realizado em locais que não permitam frequência à escola. Então, com base nisso, o que nós vamos colocar aqui? O que é assegurado? Bolsa de auxílio aprendizagem permanente? Não, porque não é permanente, e outra que é até 14 anos. B, trabalho protegido para quem não tem deficiência? Não, é trabalho protegido para quem tem deficiência. C, salário condizente com a carga horária de 8 horas? Não, porque o aprendiz às vezes trabalha só 4, só um período. D, direitos trabalhistas e previdenciários? Sim, todo adolescente a partir de 14 anos, mesma condição de aprendiz, ele tem direito trabalhista e previdenciário. Não é só uma bolsinha que recebe e não precisa de férias, não tem seu descanso, tem que ter tudo certinho, ok? Então vamos lá. Pergunta de número 2. De acordo com o artigo 85, a gente vai falar aqui de autorização para viajar, e eu creio que vai cair uma questão na sua prova sobre isso, ok? Pode ser até uma questão discursiva sobre essa temática. De acordo com o artigo 85 da Lei 8.069, vamos lá no artigo? Vamos ler o artigo primeiro. O que fala? Autorização para viajar. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhada dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização. Então, não pode adolescente, criança viajar sozinho de uma cidade para outra. Não pode. E quando vai com os pais, tem que apresentar certidão de nascimento. A autorização não vai ser exigida para esse tipo de viagem quando tratar-se de comarca contígua à residência da criança ou adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação ou na mesma região, colado. Não vai precisar de autorização se a criança menor de 16 anos estiver acompanhado de um adolescente ou colateral maior até o 3º grau comprovado documentalmente de parentesco, de pessoa maior expressamente autorizada pelo pai. Parágrafo 2º. A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsáveis, conceder autorização válida por 2 anos para que a criança esteja acompanhada de alguém. Artigo 84. Quando se tratar de viajar ao exterior, a autorização é indispensável se a criança ou adolescente estiver acompanhado de ambos os pais ou responsáveis e viajar na companhia de um dos pais autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida. Então vamos lá. Quando for viagem para o exterior, a criança ou adolescente ela precisa de autorização. Mas em que casos não precisará de uma autorização? Nos casos em que a criança ou adolescente estiver acompanhado de ambos os pais, dos dois, o pai e a mãe junto. E no caso de estar ou com a mãe ou com o pai e ter uma declaração ou autorização assinada pelo outro com firma reconhecida. Então a mãe quer viajar sozinha com o filho para algum lugar. Se não tiver autorização do pai, não viaja, ok? Ou vice-versa. Agora vamos para o nosso, da questão. Sem prévia e expressa autorização judicial, sem ter uma autorização do juiz, nenhuma criança ou adolescente nascido no Brasil poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. O que isso quer dizer? Nenhuma criança ou adolescente que nasceu aqui pode sair do Brasil acompanhado de um estrangeiro que mora, que é domiciliado lá fora, em outro país. Ele poderia sair se fosse um estrangeiro residente no Brasil e com a devida autorização. Mas só um estrangeiro, a pessoa mora em outro país, mora lá na Tailândia. Ele mora lá, é residente lá, não é nada do Brasil, só tem um visto para vir cá. Ele ir com a criança ou adolescente que não é filho dele. Não, né, gente? Isso aí a gente vê tantos casos complexos e é para evitar isso. Então, pessoa que mora em outro país não sai daqui com criança ou adolescente sem expressa autorização do juiz. Não é autorização de papel, de mão, não. É do juiz em caso de pessoas que moram, estrangeiros que moram fora, ok? Vale lembrar que existem estrangeiros que são residentes no Brasil, com documentação, tem filhos aqui, então, no caso deles é outra situação. Então, vamos lá para a questão.
De acordo com o artigo 85, sem autorização do juiz, nenhuma criança ou adolescente nascida em território nacional poderá sair do país na companhia de familiares de segundo grau de parentesco. Pode, dependendo da autorização, ok? Adultos não registrados como responsáveis legais. Pode, com a devida autorização. Estrangeiros residentes domiciliados no exterior. Aqui não, é só quando o juiz, sem a expressa autorização do juiz, ó, o juiz de tal, autorizo. Exatamente. D. Qualquer adulto, mesmo que sejam pais ou responsáveis, também pode viajar com pais ou responsáveis, se for os dois sem autorização, se for um com autorização do outro, ok? Vai anotando quantos vocês estão acertando, porque a gente vai, no final, ter o concursômetro. Só uma observação, você que gosta de responder questões assim, rápida, essas aqui são questões maiores e eu tô aqui comentando, discutindo e contextualizando. No meu Instagram, professor.davi, eu vou postar todos os dias questões nos stories sobre o ECA. Eu sempre posto de conhecimentos pedagógicos, legislação, mas eu vou postar todos os dias também 3 questões durante a tarde sobre o ECA, só para vocês treinarem. Questões objetivas, questões práticas, para vocês que vão fazer a prova de conselho tutelar treinar até a data da prova. Então vai lá no Instagram, professor Davi, eu vou estar lá com a roupa de astronauta, você vai entrar lá, segue o professor e acompanha as dicas que eu vou estar botando e todas as novidades, ok? E se você quer conversar comigo direto, entra na nossa comunidade do WhatsApp, aqui no link da descrição, que a gente vai poder conversar, vou ouvir, trocar ideias com vocês mais de perto. Questão de número 3. Princípios que deverão ser adotados pelas entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional, ou instituições que abrigam crianças, mas hoje fala-se programas de acolhimento familiar ou acolhimento institucional. Os princípios adotados por essas instituições estão elencados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos analisar, depois a gente lê. Por exemplo, é um princípio integrar a criança com a família substituta quando inesgotados os recursos de manutenção na família natural. Olha, integração com a família. Tem a família natural, que é onde ele nasceu, e o substituto é quando ele é adotado e vai para outra família. Tem a família extensa, que são aí a partir dos tios, avós. Mas a integração em família substituta, ela se dá quando já foram, assim, quando esgotados todos os recursos de manter a família natural, que estão inesgotados. Tinha que ser o seguinte, manter com a família, permitir integração com família substituta quando esgotados os recursos. Esse inesgotados aqui eu acho que foi pegadinho. Eu acho que essa aqui tá errada. Vamos continuar aqui. 2. Desmembramento dos grupos de irmãos. Não, gente. É prioridade que quem é irmão sanguíneo, fique junto. Essa aqui também eu acho que tá errado. 3. Atendimento personalizado em pequenos grupos. Os abrigos, orfanatos, instituições de acolhimento devem ter um trabalho personalizado, trabalho em grupos? Olha, acredito que possa ter sim. 4. Preparação gradativa para o desligamento. Preparar gradativamente aquele adolescente para o desligamento quando ele completar a maioridade. Vamos conferir? Eu, Davi, acho que as 2 primeiras estão erradas e a 3 e a 4 estão corretas. Vamos conferir aqui no nosso material. As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios. Vamos lá, os princípios. Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar, ou seja, preservar o vínculo com a família e tentar trabalhar para que ele seja reintegrado na sua família natural. Integração em família substituta, ok, pode integrar em família substituta quando esgotados. Olha o que eu falei. Quando esgotou todos os recursos possíveis de manter na família natural ou na família extensa, tios, avós. 3. Atendimento personalizado em pequenos grupos, sim, para desenvolvê-los, para trabalhar a identidade, autonomia e tantos outros aspectos. Desenvolvimento de atividades em regime de coeducação, não desmembramento de grupo de irmãos, olha aqui, não, lá estava só desmembramento, não desmembramento, não deve desmembrar os irmãos. Evitar sempre que possível a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados. Participar a instituição e as crianças e adolescentes na vida da comunidade local. Preparação gradativa para que ele seja desligado no momento oportuno. E participação de pessoas na comunidade nesse processo educativo. Então, conforme nós vimos aqui, aquele apontamento que eu fiz está correto. E a primeira e a segunda estão erradas, e a terceira e a quarta, agora vamos conferir. Dos itens acima,
Apenas 1 e 2 estão corretos? Não. 1 e 2 não. Apenas os itens 3 e 4 estão corretos? Sim. 3 e 4 somente estão corretos, ok? 1, 2, 3 corretos? Não. Todos corretos? Também não. A alternativa correta é a letra B, ok? Pessoal, como que vocês estão indo? Quem chegou aí agora, conta pra mim a tua cidade, para qual cidade você vai fazer a prova de conselheiro tutelar. Espero que você aprenda em nossas aulas. E não se esqueçam, nós estamos com o nosso curso preparatório para conselheiro tutelar, onde eu, professor Davi, vou trabalhar artigo por artigo, comentando e explicando todos os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e também vou dar algumas aulas de orientação para a questão discursiva, para aqueles municípios que tiverem. E quando passar a prova, nós vamos dar orientação para eleição, dicas de eleição, de campanha, de imagem, de como criar a sua identidade visual e também a campanha de votos. Então, se você quiser se matricular, entra no nosso site www.profdavi.com.br. Lá você vai ver a opção Conselheiro Tutelar. Entra no nosso curso, se matricula. Vamos começar a estudar hoje. Nesta semana nós começamos o início das aulas. Começou segunda, isso. Segunda tivemos início, todo dia tem uma aula nova. Eu fiquei adoentado um tempo atrás. Eu dei hepatite, gente, vocês acreditam? Aí eu fiquei um tempo assim parado, retomamos agora. Então, segunda começou as aulas, segunda, ontem, hoje, amanhã, e vamos embora estudando, que eu quero que você se prepare aulas muito contextualizadas, como eu sempre gosto de fazer. Então entra lá. Se você não puder se matricular, fala do nosso curso para alguém, ou então não deixe de acompanhar o nosso material gratuito aqui no YouTube. Então vamos lá. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos na lei forem ameaçados ou violados. Então, todas as vezes que o direito de uma criança ou adolescente for ameaçado e for violado, as medidas de proteção que estão previstas aqui no ECA vão ser aplicadas, ok? Exceto em que casos? Quando que não vai ser aplicado a medida de proteção do ECA? Por ação ou omissão da sociedade. Olha, se os direitos deles forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou Estado, a medida do ECA vai aplicar sim. Se os direitos deles forem ameaçados ou violados em razão da conduta deles, o ECA vai entrar em vigor sim. Se por conta da conduta de algo que eles fizeram, o direito dele for deixar de ser feito, ele cometeu um ato infracional, então vamos só jogar ele fazer isso sem passar por todo o processo. Não, se o direito dele for ameaçado por conta de uma conduta dele, as medidas do ECA vão ser aplicadas sim. Se forem ameaçados ou violados os seus direitos por falta ou omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, também, tá? O ECA vai se aplicar. D. Forem ameaçados ou violados em razão de sua condição de saúde mental. Olha, o direito dele foi ameaçado por sua condição de saúde mental, então vamos lá. Se o adolescente teve um direito ameaçado por conta da saúde mental, ele fez algo que não tem controle ou domínio, a gente não vai aplicar a medida do ECA em cima dele, porque ele não tem condição, ou talvez fez sem ter o domínio intelectual e mental em sua plenitude. Então, não vai aplicar a medida do ECA quando um direito dele for omitido por conta da sua saúde mental. Então eu vou conferir lá para ter certeza, mas eu creio que é a letra D, ok? Então vamos lá, pessoal, confiram aí. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou Estado, ou seja, o poder público deixa de fazer, o senhor omitiu, ou fez algo de errado, por ação ou omissão, abuso do pai ou responsável, o pai responsável não fez, deixou de fazer para atender a criança ou adolescente, ou abusou do seu poder, ou em razão da conduta, quando o adolescente faz algo e ele tem a omissão do seu direito. Então, nesses casos, vai se aplicar as medidas de proteção que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Contudo, quando se tratar de uma situação em que, por conta da sua condição de saúde mental, o adolescente passar por uma situação em que um direito talvez seja privado, não vai aplicar a medida do ECA para ele. Você não vai punir, se ele se privou de um direito ou ele criou uma situação em que ele teve uma privação de direito, ele não vai ser punido por isso por conta da sua saúde mental. Então, o correto aqui, por conta da palavra exceto, é a letra D, ok? D de dedicação. D de dedicado. Quem aí está dedicado no processo?
Falta uma, eu quero saber como vocês vão ir aí no nosso simulado. Vai anotando, porque quando acabar tem o nosso concursômetro, que é o nosso termômetro para concurso, você vai gostar bastante se você não conhece, ok? Última questão, bora pro Instagram, tá, pessoal? Professor Davi, nossa comunidade no WhatsApp, nosso grupão, tá aqui o link, entra aí e não se esqueça de entrar no nosso curso preparatório. Conforme consta no Estatuto da Criança e do Adolescente, a prestação de serviço comunitário. Serviço comunitário. O adolescente infrator, o adolescente a gente chama de criminoso, chama de infrator. O crime que é cometido por um adulto, no caso de adolescente, ele é chamado de ato infracional, ok? No artigo 103 do ECA, eu posso estar enganado. No artigo 103 é um ato infracional a conduta como crime ou contravenção penal, são penalmente inimputáveis, ouça bem quem eu direi, os menores de 18 sujeitos a esta lei, sujeitos ao ECA. Então, ato infracional é uma conduta que é descrita como um crime ou contravenção penal. Então, mais de 18 é crime, menos de 18, ato infracional. Então, o adolescente, quando ele comete um ato infracional, ele é um adolescente infrator. Ele vai passar por medidas socioeducativas, mas também ele pode ter que realizar a prestação de serviços comunitários. Então, é possível, sim, que o adolescente, a criança não, tá ok? O adolescente infrator, ele cumpra serviço comunitário. É possível. Então vamos lá. Conforme o ECA, a prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais, ok? Por período não excedente a... Então vamos lá. Até quanto tempo o adolescente pode cumprir serviço comunitário? Tem um limite. Tem um limite de tantos meses que ele pode fazer. Olha, ele só pode cumprir serviço comunitário tanto tempo. E você? Responde pra mim aí. Vou guardar para eu conferir depois. Fala aí. A, B, C ou D? 12 meses, 6 meses, 4 meses ou 18 meses? Ok? Vamos conferir lá no Estatuto? Artigo 117. A prestação de serviço comunitário consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral por período não excedente a 6 meses, ok? Não excedente a 6 meses. E a resposta correta é a letra B. B de bom. Espero que vocês tenham ido muito bem. Olha só, conta agora quantas questões você acertou. Conta aí, que nós vamos agora passar para o nosso concursômetro. Se você não acertou nenhuma questão, 0 acertos, tá parando, hein? Tá parando, tá? Tá devagar, quase caindo. Se você acertou uma ou duas, tá andando, começou a caminhar, tá? Quem acertou uma ou duas? Quem acertou 0? Tem coragem de falar? Se não tiver, você só acompanha e na próxima aula, semana que vem, você vai tirar mais. Agora, quem acertou uma ou duas, está começando a caminhar. Mas está no início, gente, é isso mesmo. Muita gente aí talvez não conhece o estatuto, está começando agora, não se preocupe com isso, tá? Se tiver com 1, 2 acertos, está andando. Quem acertou, fala pra gente aí. Quem acertou 3... Não, agora é a galera que tá treinadíssima já. 3 ou 4 acertos, está correndo! Bora! Isso aí. Quem coloca aí quantos você acertou? Se é 3 ou 4? Ah, não. Agora, eu acho que aqui não tem gente que acertou 5 na Vera, não. Vamos lá? Quem acertou 5 acertos, decolando! Você está mais perto da sua aprovação do que você pensa. Parabéns, quem acertou 5, coloca aí que eu quero ver. Pessoal, deixa eu abrir a tela aqui. Obrigado por participar com a gente desta aula. Espero você na próxima semana com a gente fazendo mais questões, trazendo mais um treinamento. Você que é aluno da nossa plataforma, esta semana começou enfim as nossas aulas. Eu tive doente uns dias atrás, mas já começou. Todo dia vai ter aula nova, pelo menos durante os dias da semana, nessas próximas semanas. Nossas aulas estão muito contextualizadas. Estou preparando com muito carinho o material. Quando você assistir as aulas agora, as novas aulas,
você vai perceber como mudou a didática, a interação, à medida que a gente vai falando o conteúdo do ECA e vai remetendo a casos específicos, de casos de crime, de polícia, para lembrar, você vai aparecendo na tela, olha, muito top que tá as aulas, confere lá, faça os simulados. Quem quer conversar com a gente, nós temos um grupão do WhatsApp, entra aqui no link, baixa o material aqui e para se matricular no nosso curso, www.profdavi.com.br, entra aqui no site Conselheiro Tutelar e eu te espero nas nossas videoaulas em nossa plataforma. Pessoal, foi muito bom estar com vocês aqui, não deixe de deixar o seu like, enviar o vídeo para alguém que vai fazer a prova e deixar o seu comentário e inscrever-se no canal. Um grande abraço e tchau!